Olá, somos um grupo de amigos movidos por, acreditamos, lindos propósitos, engajados numa obra social transformadora para além mar. Me refiro especificamente ao continente africano e à Guiné-Bissau, comunidade, povo, nação, país que entrou um dia em nossas vidas para mudar a nossa sorte, a nossa história, e nós temos tido o privilégio de fazer o mesmo com eles também. E aí decidimos convidar algumas pessoas preciosas e importantes que têm feito parte dessa história para um tempo de conversa, um tempo de bate-papo, um tempo de reflexão e de desafio para com tudo aquilo que tem sido gerado no nosso coração como expressão de amor, de compaixão, de partilha e de gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas também. Então, chamamos a turma para esse momento que eu espero seja desafiador para a sua vida, encoraje você e dê sentido, propósito, assim como deu para nós a sua história também. Temos aqui, eu vou passar a palavra rapidamente para se apresentar, um africano legítimo, nosso irmão, amigo, querido, que vai falar já já sobre si, Sérgio Paulinha, e eu queria que cada um dissesse em poucas palavras o que faz, como está envolvido rapidamente nessa obra, nesse projeto, porque na sequência da nossa conversa a gente vai poder desenvolver bem melhor todas essas pautas e assuntos para ajudar você a dirimir as suas dúvidas e ser inspirado a se juntar a nós nesse processo. Então, com você, nosso convidado guineense. Obrigado, Bruno. Obrigado por essa oportunidade de poder fazer parte dessa conversa. Sei que isso não iniciou na conversa aqui, mas há muitos anos, não é? Essa paixão pela Guiné-Bissau, pela obra de Deus em Guiné-Bissau. Chamo-me Andrelino Lopes Correia, sou atualmente pastor principal da Igreja Evangélica Central, a sede que fica situado no centro da cidade de Bissau. E também sou jurista, não é? Era advogado até 3 anos atrás, mas também sou jurista. Muito bom. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Doutor Sérgio. Bom, eu sou Sérgio Menezes, sou dentista, casado com a Paulinha, e eu estou aqui especificamente por causa da paixão por Guiné-Bissau, né? Fui cativado por Guiné-Bissau, desde 2006 que nós caminhamos lá, e a gente vai contar um pouquinho essa história de por que transitamos lá, por que estamos aqui com o pastor Andrelino, enfim, deixa a Paulinha se apresentar agora. Eu sou Paula Guerra, conhecida como Paulinha, casada com o Serginho, e por meio de uma série de acontecimentos, a gente acabou se envolvendo e se encantando com Guiné-Bissau, com aquele povo, com aquela história, e a gente vai começar a compartilhar um pouquinho de mais histórias sobre essas com vocês. Muito bem. Importante dizer que todo esse esforço em prol de Guiné-Bissau, ele não poderia se viabilizar sem o apoio e a ajuda de algumas pessoas e organizações ou instituições. Eu não poderia deixar de destacar aqui a parceria que temos com o Teach Beyond Brasil, que é uma ONG cristã de caráter não governamental, cujo propósito é abençoar as pessoas no mundo por meio de projetos de educação transformadora. Então, nos tornamos membros associados do Teach Beyond há alguns anos atrás, com exceção do Andrelino por enquanto, e temos recebido apoio, encorajamento, incentivo e outras coisas mais que nos ajudam a avançar de modo assim mais confiantes nesse processo. Ao longo dessa caminhada, dessa jornada, também tivemos a iniciativa de abrirmos ou implantarmos uma ONG, chamada Global Relief Operation, que tem o propósito de levantar recursos para viabilizar as nossas idas para lá, particularmente a do Serginho e da Paulinha, levando os insumos, fazendo as incursões de atendimento e podendo servir de modo integral e transformador aquele país. Temos também outros irmãos, amigos, parceiros, gente ligada à igreja, não necessariamente ligada à igreja, que a nós se juntou nesse esforço para que a gente pudesse fazer acontecer
esse que mais do que um sonho no nosso coração ou do nosso coração, é um sonho do coração de Deus também. Dito isso, feito aí as introduções, Paulinha, de modo assim específico, mas não querendo reduzir a sua fala, né? Como é que África entrou na sua vida, na vida do Serginho, no seu coração e causou ou criou todo esse rebuliço na vida de vocês e atingiu-nos também por tabela, né? Conte um pouquinho de como tudo começou lá atrás para que a gente possa entender melhor essa jornada. Então, a gente vinha em 1999. Recebemos um telefonema inusitado do Valberto, um missionário que estava então morando no sul de Guiné-Bissau. A gente nem sabia onde era Guiné-Bissau. E ele nos desafiou a receber um jovem chamado Ismael, que vinha de uma aldeia muçulmana e tinha se rendido ao Evangelho de Jesus. E o sonho dele era estudar. E então ele queria uma família que o acolhesse e o recebesse como filho. E acabou que nós, embora fôssemos ainda recém-casados e bem jovens, e o rapaz na época tinha 18 anos, mas mesmo assim nós nos sentimos desafiados a aceitar essa essa grande surpresa que foi receber um homem, né, de 18 anos para ser nosso filho. Então foi incrível. Todas as pessoas olhavam para a gente e diziam: vocês são loucos. Como vocês recém-casados, ainda tão jovens, e vão receber um rapaz desse que vocês nem conhecem a cultura nem a história. E ele veio parar na nossa casa. E a partir daí começou nosso amor, nosso envolvimento, e todas as questões partiram daí, disso. Porque em 2006, então, pela primeira vez, nós fomos pessoalmente conhecer o país. E somos dentistas, tanto eu como o Sérgio. Quando a gente chegou lá, nos deparamos com uma realidade de quase 2 milhões de habitantes e apenas 3 dentistas no país inteiro. Ficamos impactados com isso. E a partir de então, começamos as nossas idas, e daí vem toda a história. Foi assim que tudo começou. São quantas idas, Serginho, de lá para cá até hoje? Eu não consigo contar, mas assim, pelo menos 20 e poucas idas, né? Teve um intervalo aí que eu deixei de ir, a gente investiu no Ismael durante um tempo. Nós levamos grupos, mas também fui sozinho. A Paulinha ficava cuidando mais das crianças depois que nasceram, os 2 filhos, e, enfim, eu não consigo contar. Mas cada viagem dessa era muito diferente, experiências diferentes, né? Muita interação com as pessoas de lá. Foi muita gente nessa caminhada que a gente pôde, né, trabalhar junto, pôde sonhar junto, e o pastor Andrelino é um deles. Depois de uns anos para cá, a gente começou a interagir com a Igreja Evangélica Central, e especificamente com a ONG Central Social, né, que tem esse trabalho social por meio dela, e aí a história vai, se Deus quiser, longe. Antes de ouvirmos aqui o Andrelino, né, deixa eu só insistir numa pergunta que eu acho que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez pela primeira vez, né? O que vocês acham que moveu o coração, que atingiu o ser lá dentro para que vocês se dispusessem, depois do primeiro contato, do primeiro encontro, a empenharem-se de modo tão diligente, de modo que isso se tornasse um projeto quase que de vida de vocês, né? A estarem lá na África e particularmente em Guiné-Bissau? Tem a ver com a situação social, tem a ver com Deus desse processo? Enfim, fale um pouquinho sobre... Já posso ir falando? Pode Já estou com o falar. microfone aqui mesmo, né? Na verdade é o seguinte, por mais que a gente queira colocar a situação, né, social, nós temos essa situação social no Brasil também, em alguns locais. Guiné-Bissau tem realmente um apelo nesse sentido muito grande, porque é um país com muitas dificuldades. Você tem um país que tem o segundo pior sistema de saúde do mundo. Você tem um país que não tem praticamente saneamento público, não tem, a eletricidade é muito escassa, muito cara, oscila muito, você tem índices de desenvolvimento humano muito precários. Em todos os níveis você tem dificuldade.
Mas desde o princípio a gente sente o toque de Deus para nos levar lá. A chegada do Ismael foi uma coisa de Deus, realmente. Ele recebeu uma proposta dessa. Eu atendi o telefonema e digo: esse indivíduo que me ligou é louco. Porque como é que ele vai de Guiné-Bissau, sem eu conhecer, me fazer uma proposta dessa? Então, se eu fosse contar cada detalhe da caminhada, com certeza eu iria chegar num ponto que é o seguinte: chegou um momento que eu quis abandonar. Eu pensei assim: eu não vou conseguir fazer nada por isso aqui. Me sentia só, me sentia impotente, e Deus fez acontecer um processo na minha vida que demonstrou realmente que a mão dele estava nesse processo. Então, ninguém faz um trabalho desse achando que é por força própria, né? Não faz. A Paulinha sabe muito bem disso, que eu não tenho capacidade, nem ela, de entrarmos numa situação, nem experiência, não tínhamos, e para mim era uma coisa assim, do outro mundo, realmente, de outro planeta, não é nem de outro país, enfrentar algum desafio na África. Então, com certeza, todo o processo de saber que tinham 3 dentistas somente foi muito impactante, a situação social, mas a chamada mesmo, com certeza, foi Deus quase que encurralando a gente para E caminhar. juntamente com isso, eu acrescento assim, as pessoas que a gente foi conhecendo lá e os vínculos que foram sendo criados foram vínculos extremamente importantes, significativos. A gente pode dizer hoje que a gente tem lá uma família, que a gente tem pessoas que a gente ama, que a gente sabe que pode contar e elas podem contar com a gente também. E foi tudo acontecendo de forma natural e ao mesmo tempo sobrenatural. Muito bem. Então, uma porção de coisas juntos, né? Ou juntas, né? Junto e misturado, Vínculos, né? amor, compaixão, misericórdia, toque de Deus, vocação, por vocês já trazerem como carga na vida de experiência uma profissão que faz toda a diferença na área da Sim. saúde, né? Lindo tudo isso, né? Maravilhoso. André Lindo, meu camarada, vamos nós, né? Você é um líder formador de opinião lá no país, um líder eclesiástico, né, religioso, digamos assim, e você tem um papel a cumprir lá. O que você tem feito para poder cooperar dentro daquilo que Deus te chamou a fazer, te levantou no processo, né, para mudar e transformar aquela realidade? Suas funções, seu papel no país, o projeto que você está envolvido. Conta um pouquinho para nós de como você tem tocado com a ajuda de muitas outras pessoas, tanto de Guiné-Bissau quanto de fora de Guiné-Bissau, o seu projeto. É, bom, sempre desde criança, essa vontade de fazer alguma coisa pelo país, que vi no meu pai, fomos aprendendo e querendo fazer alguma coisa sempre na Guiné. E meu pai dizia que para isso tem que estudar. Então sempre estudamos muito sério nesse sentido. Mas aos 19 anos, quando Cristo entrou na minha vida, a percepção disso ficou maior ainda, né? A partir de quando Cristo entrou na nossa vida. E aquilo, a nossa forma de ver agora a realidade de Guiné-Bissau e acreditar que essa realidade pode mudar. E pode mudar agora, entendendo, a partir de Cristo, mas também Cristo no sentido de alcance integral do ser humano. Então, nesse sentido, as coisas começaram a acontecer na nossa vida. Deus nos deu a oportunidade de estudar e poder participar de alguns trabalhos na Guiné. E depois Deus nos deu a oportunidade maior ainda de vir para o Brasil para estudar. E onde tivemos a oportunidade de aprender a estudar teologia aqui no Brasil e também direito. E voltamos para a Guiné, com o foco do que Deus tem nos chamado. Isso é uma questão espiritual. Deus tem nos chamado com o ministério em Guiné-Bissau. Mas esse ministério em Guiné-Bissau que Deus nos chamou é para ganhar Guiné, guineense, no ser como ser integrado. E é por isso que Deus nos deu a oportunidade de fazer direito, estudar também direito, para podermos envolver com a nossa sociedade. Então, depois que voltamos para a Guiné, eu sou pastor. Eu digo que eu sou pastor que advoga. Né? Sou pastor, mas também meu compromisso social
por ser jurista, não é? Passei alguns anos advogando. Mas nesse trabalho como pastor, eu entendo, como eu disse, que ser humano precisa ser ganhado de forma integral. E nesse sentido, temos que trabalhar também na área social, principalmente com foco na juventude, nos jovens, inspirando, tentando inspirar a fazer algo para a Guiné-Bissau. Não é? A fazer algo para mudar a realidade de Guiné-Bissau. Isso é muito importante você estar falando, desculpa te interromper, porque as pessoas pensam que quando a gente está envolvido num projeto religioso, o nosso único objetivo e propósito é catequizá-las, né, doutriná-las e limitá-las nas suas percepções de vida, de existência e assim por diante. Mas o Evangelho, pelo que você está dizendo, nos ensina aí muito mais além disso. Você falou aí de ser humano integral, né? O que você, na sua igreja, junto com os projetos que a igreja desenvolve, tem feito assim na prática para atingir esse humano integral? Bom, se me permite, eu vou um pouco mais na história, de forma rápida, antes de falar isso. Você vê a história do cristianismo, do cristianismo puro, a história bíblica, vai perceber sempre que o evangelho não é um evangelho que apenas preocupa com o ser humano, parte do ser humano. Você vai ver que os países hoje mais desenvolvidos do mundo, os países hoje que têm melhor índice de desenvolvimento, você vai ver na história que aquilo tem a ver com o próprio pensamento bíblico e o próprio pensamento de Deus de alcançar o ser humano. Então, nesse sentido que a nossa igreja também trabalha nessa cena. A Guiné-Bissau é um país, como diz o meu irmão mais velho, Serginho. O meu irmão mais velho, Serginho, como ele disse, a realidade de Guiné é difícil. É uma realidade difícil. Em todos os sentidos. Quando você pensa na educação, é triste. Porque há aldeias e aldeias, tabancas e tabancas, cidades e cidades sem escolas que realmente prestam. Na área de saúde ainda é mais para cá. Você vê aldeias e aldeias sem nenhum posto de saúde. E qual é a solução para essas pessoas? Nós entendemos que a solução não está na política, não está em nenhuma organização internacional, mas a solução está no Evangelho. Porque quando o Evangelho vai, é nesse sentido que nós entramos. Vamos para plantar igreja. Chegamos na aldeia e dizemos, viemos aqui para plantar igreja, para pregar Jesus Cristo. Mas esse pregar Jesus Cristo, o nosso desafio é, se não tem saneamento básico, vamos lutar para que tenha. Se não tem educação, vamos pôr a escola. Se não tem questão de saúde, se não conseguimos pôr postos de saúde, vamos lutar para ter atendimentos voluntários de profissionais crentes que possam ajudar de vez em quando. Se você vê, é justamente nesse sentido que, ao conhecer o meu irmão Sérgio, meu irmão brasileiro, né, Sérgio, sentimos desafiados. Não é porque alguém, que Deus colocou isso no seu coração naturalmente, e sai daqui e vai para a Guiné, contra ele a correr atrás, até coisas que nós guineenses deveríamos fazer, ele ainda tenta fazer para ajudar as pessoas a entenderem que podem mudar nessa área, na área dele, que é a área da odontologia. Eu disse, não, esse cidadão eu preciso andar com ele, eu preciso estar junto com ele. Por quê? Porque ele entendeu muito bem. E essa é a nossa missão como a igreja, não é? Ganhar as pessoas de forma integral. Se a pessoa não tem educação, vamos lutar atrás da educação. Se não tem saúde, vamos lá. Se não conseguimos pôr ali postos de saúde, pelo menos de vez em quando vamos levar dentistas para atender. E hoje isso inspirou em nós, a atitude de Sérgio, nacionalmente. Por exemplo, a nossa igreja, profissionais de saúde da nossa igreja, hoje que nós temos, graças a Deus, médicos e dentistas, médico dentista agora foi o Moisés, médicos, enfermeiros, né, profissionais de saúde, eles dedicam 3 vezes no ano para irem. Eles pedem licença do trabalho, quem trabalha, pedem e vão para atender nas aldeias, nos lugares onde não tem acesso, onde não tem, que é normalmente zero quase. Eles vão, por exemplo, no final de semana passado, estavam numa dessas aldeias. E quando vão para lá, não é só para ganhar almas, como dizemos, né? Vamos lá porque queremos ver transformação na vida das pessoas. E a transformação na vida das pessoas leva tudo isso junto com ele. E a força para isso, nós entendemos que é a força da juventude.
A igreja, ela tem várias congregações espalhadas pelo país. Sim, sim. E você também tem, você que eu digo, a igreja, o projeto que você conduz e tal, uma ONG também, que atende necessidades sociais, das pessoas, das famílias, enfim. Como é que funciona isso? Como eu disse, né? Se o objetivo é ganhar o ser humano, né, se integrar, nós começamos desde o começo, desde o início desse desafio, a ter algumas dificuldades. Dificuldades como, por exemplo, a igreja contra limitações em fazer parcerias, em coisa para atuar na área social. Então, por essa dificuldade que começamos a ter com escolas, com clínicas, essas coisas, fomos obrigados a criar uma estrutura na nossa igreja, que era então igreja local. Criar uma estrutura chamada, uma ONG, chamada Central Social. Então, essa ONG foi criado com finalidade de levar projetos sociais da igreja. Quando vai fazer escola, posto de saúde, saneamento básico, essa ONG leva. E junto com ele, criamos o Instituto, que é para treinar, formar pessoas, não apenas obreiros, mas formar pessoas e treinar pessoas. Porque se estamos a pensar no novo Guiné, temos que pensar qual guinense vai estar nesse novo Guiné. Então temos a escola teológica e Central Social cuida de parte social. É justamente o que está abraçando e ajudando a ser nesse sentido. Então a igreja, ele atua, chamamos de tripé. Não é uma agência missionária. Uma agência missionária, não pense em agência missionária, não. Estou falando de igreja local. Uma agência que ajuda a acompanhar obreiros, pessoas. Quando você abre um campo, temos mais de 60 congregações. Quando você abre um campo, tem que ter alguém para acompanhar. Tem que ter alguém para cuidar. Tem alguém para... Então, existe missão vida. Não é? Que tem que preocupar em... mas essas pessoas que vão, como vão ser preparadas? Existe outro tripé chamado Seminário Teológico Evangélico de Bissau, STEP. Não é? Mas chegamos lá, vimos necessidade, precisamos fazer algo. Existe Central Social para isso. Só que nessa organizar, hoje, a partir do ano 2018, essa igreja local se transformou em um ministério. Um ministério chamado Ministério Igreja Evangélica Central, que congrega todas essas igrejas no sentido de organizar para poder avançar ainda mais, né? Para poder avançar ainda mais. Então, parte social da igreja é essa ONG, Central Social, porque ele consegue ir como ONG, consegue parcerias, consegue coisas que a igreja naturalmente é limitada a fazer. Perfeito. Serginho, você é um dentista professor ou um professor dentista, um pouquinho das duas coisas, né? Das duas, né? E aí, nas suas idas para lá, você também é algo mais, você é empreendedor, né? Porque ninguém que não tivesse um espírito empreendedor conseguiria sonhar e ver Guiné com a perspectiva que você viu. E aí, nessas suas idas para lá, como dentista, professor, você começou a sonhar com algo relacionado à educação, formação e capacitação de profissionais, né? Conte um pouquinho para a gente sobre como isso aconteceu, se desenvolveu e onde nós estamos hoje. Onde conseguimos chegar hoje, depois de todo o seu esforço ao longo Isso. desses anos, Na né? caminhada, eu sempre acreditei que o mais importante é capacitar as pessoas, porque essas idas são pontuais e a transformação é muito individual. Pensando em transformação coletiva de uma comunidade ou de um país, nós precisamos capacitar pessoas lá. Não existe curso de formação, não existia, só 3 dentistas, então nós sonhávamos com um curso. Foi quando, em 2017, nós fizemos uma parceria com a Faculdade Unicristo, de Odontologia da Unicristo. Eu estava lecionando lá e eles prontamente viram também esse sonho à frente, né? Essa possibilidade de realização desse sonho, e nós conseguimos criar um curso técnico de odontologia em 2018, 2020, um pouco antes da pandemia. Esses 21 profissionais foram formados, a conclusão do curso, e esses profissionais, eles já foram inseridos no campo de trabalho lá, que é difícil, mas nós já estamos sonhando com a graduação. Então, em parceria também, é uma parceria da Unicristos com a Escola Nacional de Saúde de Guiné-Bissau.
E essa graduação, quem sabe, pode ser que se inicie em setembro, é um sonho, onde aí sim nós vamos poder chegar ao ápice da formação do profissional capacitado para dar continuidade progressivamente, com capacitação, eles mesmos se capacitando, enfim, passar esse bastão totalmente para o povo guineense. A Guiné-Bissau precisa só de um empurrão, de uma ajuda inicial. Depois, a ideia é que eles caminhem com pernas próprias e aí consigam fazer isso. E nós, em parceria com a comunidade cristã lá, a gente consegue desenvolver isso aí com muita firmeza, com muita dedicação das pessoas e, enfim, nesses polos, né? Nessas frentes de atendimento, que é muito importante. Obviamente, tem pessoas que sofrem lá diariamente, mas realmente com um olhar mais voltado para a capacitação das pessoas em Guiné-Bissau. E Paulinha, me fala um pouquinho aí sobre a parceria com uma universidade, né, Unicristo, se eu não me engano, foi feita uma parceria e eles estão junto com vocês, desenvolveram um projeto, um trabalho lá. Como é que está isso? Como é que isso avançou? O que Sim, nós temos hoje lá, né? isso começou porque o Serginho foi convidado para dar aula em 2017 na Unicristos. Ele é professor de endodontia, que é tratamento de canal. E a partir daí nasceu, então, essa parceria do projeto Guiné-Bissau com a Unicristos, uma parceria técnico-científica, vamos dizer assim, vamos chamar assim. E esse braço de parceria gerou a possibilidade, então, desse curso, inicialmente de formação de técnicos, e agora essa parceria continua. E a ideia é, então, começar um curso, uma graduação em odontologia no país. Então, seriam abertas vagas para esses profissionais que já são técnicos, que já têm uma base muito boa, e outros profissionais que desejem ingressar na odontologia. E aí a ideia é essa, de gerar profissionais especializados no próprio país, sem a necessidade de trazê-los para cá ou para Portugal, que é um país próximo, para que eles sejam capacitados e possam, então, suprir a necessidade do povo guineense com relação à saúde bucal. Para você ter ideia, são bem. 30 vagas. 21, uma parte dessas vagas vão ser 20 direcionadas para os técnicos de odontologia que já exercem lá, e as outras 10 vagas de concorrência aberta para toda a população. Então, nós estamos num processo atualmente junto ao governo, junto à Escola Nacional, tudo isso está sendo avaliado pelo governo e nós temos esperança de, quem sabe, começar em setembro. Muito bem. Grandes desafios aí pela frente, né? É verdade. Foi muito bem. emocionante quando a gente começou a entrevistar os alunos do técnico, do curso técnico, e perguntar o motivo deles estarem buscando aquele curso, né? Aí, em algumas vezes, assim, eu não conseguia conter as lágrimas ao ouvir o relato de cada um, porque a grande maioria deles não sabia o que é odontologia, nem do que se trata. E um deles foi esse que me emocionou muito, assim, ele disse: "Eu estou aqui porque eu vi minha mãe sofrer de dor de dente e rolar no chão dias na aldeia com muita dor. E meu pai conseguiu tirar o dente dela com uma faca. E depois nós abrimos esse dente, meu pai abriu com uma foice, porque nós queríamos descobrir que bicho era aquele que estava dentro do dente, fazendo tudo aquilo com a minha mãe, fazendo ela sofrer tanto. E eu estou aqui nesse curso para descobrir que bicho é esse, para poder ajudar as pessoas a não passarem por aquela dor." Essa história mexeu demais comigo. É muito Impressionante, transformador, impressionante, né? impressionante. E aí, no Para a final, sociedade. ele foi um dos alunos, assim, muito interessados, que se destacou muito, aprendeu muito. E no final, a gente brincou com ele, né? E aí, agora, você descobriu qual era o bicho que estava dentro do dente? Aí ele disse: sim, agora eu sei, eu posso ensinar para as pessoas como prevenir e posso ajudar as pessoas. Sabe E que- aí, isso já é muito gratificante para a gente. Sabe que quando nós temos muita coisa em fartura, como nós temos no Brasil, Uhum. e nós temos mesmo, nós perdemos a noção do que é a escassez. E aí é muito bom que as pessoas escutem isso para entender que nós temos um papel não só de nos sustentarmos com as nossas profissões, nossas vocações,
mas que a gente tem um papel transformador para a sociedade, de dedicação e de levar de volta aquilo que nós recebemos. Nós não recebemos só de Deus, nós recebemos da sociedade. Eu fui formado para uma faculdade pública, então eu tenho obrigação ética de retornar todo aquele investimento também, né, que eu recebi gratuitamente. Hoje as pessoas pagam muito caro para estar numa faculdade, para se formarem, né? E, na verdade, eu recebi isso de graça. Então, existe muita... A gente poderia falar aqui durante muito tempo sobre essa questão ética, que é de devolvermos à sociedade aquilo que a gente recebeu gratuitamente, né? De Deus e da própria sociedade. Isso que nos move, né? Eu vou até mais além um pouco. Eu acho que quando a gente tem, especialmente no nosso caso, que somos da área de saúde, somos dentistas, temos uma responsabilidade também de levar alívio às pessoas que sofrem. Então, quando esse menino relata que a mãe estava rolando no chão com dor, e para a gente é tão simples sanar essa dor, a gente só precisa de alguns instrumentos para anestesiar e tirar o dente. Só isso. E a gente sabe que é simples fazer isso, mas é como ele disse, não adianta a gente pensar que Paulinha e Serginho ou um grupo de amigos vamos resolver o problema do país com relação à escassez na área de saúde, seja odontológica, seja médica. Nós não vamos conseguir fazer isso. Precisa ser gerada toda uma cultura de saúde pública no país, precisa ser gerada toda uma conscientização também de que as pessoas precisam ser capacitadas, e esses que vêm e se capacitam fora precisam voltar para servir ao seu país, aliviando a dor, como a gente tem visto alguns voltarem. E tudo isso junto vai gerar realmente a transformação de toda uma comunidade, toda uma população. Porque com dor, você não consegue ter vida produtiva, você não consegue fazer as coisas mínimas dentro da família, dentro da sociedade, dentro da casa. Como você vai fazer? Você está morrendo de dor. Porque dor de dente, quem já teve sabe que é uma dor, às vezes, insuportável. É muita dor. Por isso que lá tiram dente com faca. Tamanho é o desespero. Imagina tirar um dente com uma faca sem anestesia. Nós passamos por isso no Brasil também, né? Um tempo atrás. Então, isso não é novidade, mas a realidade que nós encontramos foi essa. E veja que é um papel também das próprias instituições. Eu sou muito grato a essa parceria com a Unicristos, porque a Unicristos, ela enxergou esse papel também, não só um papel em que ela ia ter retorno com isso, mas nas próprias conversas, na pessoa do professor Fabrício, que é coordenador de pós-graduação da Unicristos, Fabrício Bitu, que sempre deixou claro que isso também era um desejo de levar a transformação. E essa transformação tem que vir também por parte das instituições. As instituições de empresários que podem fazer isso, né? E unir esforços junto a pessoas, a indivíduos, a ONGs. Tá? Essa é uma cultura que tem engatinhado no Brasil, mas que pode ser implementada sim. A gente vai aprendendo e vai fazendo parcerias idôneas e as coisas vão acontecendo. Uma coisa maravilhosa que aconteceu agora recentemente foi que a Evilane, que é a filha mais velha do Ismael, o nosso primogênito, através de quem começou todo o processo, ela recebeu agora uma bolsa integral e está cursando odontologia aqui na Unicristos. Maravilha, hein? Muito bom. Lindo tudo isso, né? E estamos muito felizes porque jamais isso foi imposto por mim ou pelo Serginho. Ela sempre disse: o meu sonho é ser dentista. Eu desejo isso para minha vida. Ela sempre disse pra gente. A gente nunca falou para ela que ela tinha que ser dentista. Era um sonho dela. E tanto o Ismael como a Domingas são técnicos em odontologia e puderam ministrar como professores no curso. Isso foi outra coisa assim muito forte para a gente vê-los capacitados e podendo ensinar aos outros. Para os que estavam como alunos, isso foi também muito forte. A gente via nos olhos deles, assim, aquele olhar de esperança, de alegria, de reconhecimento por estarem recebendo o ensino através daqueles ali, que são filhos da terra e que tinham sido preparados, estavam ali agora ensinando, passando conhecimento. Então, tudo isso é uma cadeia. Maravilha. Talvez quem possa falar melhor sobre o que isso significa
É assim, é o olhar do guineense, Sim, sim. né? Sim. O olhar do Não, guineense. para mim eu penso que isso é evangelho. Para mim isso é evangelho. O evangelho ele tem um poder poder transformador de mudar a realidade de um povo. E você vê, certamente hoje já não se fala da dificuldade como se falava lá no começo, porque algumas pessoas foram o Ismael não só tem uma profissão, mas o evangelho prático mudou a vida de Ismael. Ismael agora pode contribuir para a mudança de mais vidas. Agora o Moisés voltou. E o Moisés vai ajudar em preparar outras pessoas. É o poder transformador. Esse poder transformador, para mim, não tem outra explicação. A forma mais pura e mais leve que isso acontece é o Evangelho. Entendeu? O poder do Evangelho. Então, como guinense, aos meus olhos, eu vejo quanto a realidade está a mudar. A realidade de Ismael não mudou só como um profissional. Mudou tudo. A vida do Ismael. Você vê nele um exemplo para outras pessoas. Tudo. Entende? Agora participou em formar um grupo de técnicos que podem ajudar, já podem ajudar. Daqui a pouco vai poder participar para a formação de dentistas, assim como o Moisés Cintur Desafiado. Isso até deixa a minha fala aqui para talvez alguns guineenses que estão a assistir, que vão assistir esse vídeo, que estão a ser preparados tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. É aceitar sentir-se desafiado, acreditar no poder transformador. O poder transformador que pode ser através da minha vida. Eu tenho a oportunidade de vir, estudei, me capacitei, agora eu tenho que voltar para o meu país. Eu sei que é sacrifício, sei que é difícil, sei que é complicado, mas eu me sacrifico para que na próxima geração não precisa passar pelo que eu estou passando, mas já verá uma coisa mais, porque alguém sacrificou. Porque para o Brasil estar onde está, a nível profissional, alguém sacrificou. O Sérgio já sacrificou em ir lá, vai lá sempre. Agora, os guinenses capacitados também devem ter esse, como Moisés voltou depois de 14 anos. E agora está sendo uma bênção na Guiné. Daqui a pouco Moisés vai participar em formar pessoas. Depois de 5, 6 anos vai poder dizer, pô, esse dentista, eu ajudei. Quantos dentistas guineenses estarão nesse sentido? Então, esse poder transformador como guineense, para mim é algo fantástico. Eu vejo só de uma forma. O evangelho tem que proporcionar isso. Esse que é o evangelho puro. Ele chega e muda a realidade de um cidadão como indivíduo e através desse cidadão ele muda a realidade desse povo. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. Eu penso que muitos vão abraçar e vão entender isso, né? De que a transformação começa com uma pessoa, não é? E depois dessa pessoa vai contaminando outras pessoas no evangelho puro. Isso que o ID por todo mundo não é só atrás das almas, não é? Eu queria que você falasse rapidinho, enquanto o Nacelli se junta a nós, porque a gente vai entrar num tema agora que eu acho importantíssima a participação do Nacelli, porque ele é um especialista nesse assunto, tanto como empreendedor como educador, né? Que é essa questão do emprego e da renda. Porque quando a gente fala de Guiné-Bissau, quando a gente fala de África, a gente imagina o que não é difícil de fazer, o quão difícil deva ser essa realidade, ou deve ser essa realidade de emprego, de renda, de sustento, e assim por diante lá. Então me conte um pouquinho como é que funciona essa coisa lá, né? Fale um pouquinho da pobreza, porque quando a gente sonha com África e se envolve num projeto como esse, tenta trazer pessoas para perto, acho que o Sérgio fez menção disso em algum momento da sua fala. As pessoas sempre dizem assim, mas aqui no Brasil nós também temos pobreza. Há muitas dificuldades aqui, né? Por que vocês vão sair daqui e vão querer ajudar o povo lá do outro lado do oceano e assim por diante? Mas é diferente, pessoal. É muito diferente. Você só vai conseguir compreender melhor isso se você se interessar pelo tema e, preferencialmente, se você colocar os seus pezinhos lá. Porque ao sair do avião ou do navio, não sei como é que você vai chegar lá, você vai sentir um drama que vai fazer você revisionar as suas percepções nesse sentido. E como
somos movidos também por gratidão, a gratidão e o dever de servir nos leva para lá. Mas, enfim, me fale um pouquinho sobre essa realidade de pobreza, emprego, ou desemprego, renda, a média do salário das pessoas lá, a dificuldade que elas têm, que elas vivem. E, na sequência, eu vou pedir para o Nacélio compartilhar sobre como foi a experiência dele lá, na última viagem dele para lá, e o que ele percebeu no país como carência e, ao mesmo tempo, oportunidades de ser ali desenvolvido como projeto, cooperativas e tudo mais, aquilo que, enfim, você é um especialista no assunto e vai poder melhor compartilhar conosco aqui. Deu para entender? Não, entendi. Vamos lá. Para explicar isso, eu preciso viajar um pouco na história para ir até a época colonial, não é? Porque a época colonial trouxe algo, a colonização trouxe algo para o africano que complicou muito a mentalidade do africano quanto à sua responsabilidade em mudar a sua realidade social. Fez o africano acostumar a vida inteira a ser ajudar para o outro, a vida inteira a ser pedinte, a vida inteira a outras pessoas resolveram os seus problemas. Entende? A coisa do assistencialismo, Sim, etc. o tal de quer mais peixe do que ensinar a pescar. Se eu disser, quero que eu te ensine a pescar ou quer peixe? Ele vai preferir peixe porque ele está vendo o eminente, não é? Presente sofrimento da realidade que ele está a viver. Então isso com a colonização ficou muito forte isso. Os africanos lutaram para a independência, batalharam para a independência e quando conseguiram a independência tinham poucas pessoas preparadas realmente para mudança social. Porque aqueles que estavam mais preparados ficaram nesses países colonizadores. Não é? E aquilo ali veio com o tempo. E hoje você vê que a realidade de Guiné-Bissau, por exemplo, se você vê a questão de terra, recursos humanos, recursos materiais, você vê que é um país que pode ser da situação que está. Que é uma situação muito difícil. Você falou de salário mínimo. Salário mínimo é 30 mil francos, você vê? 29, 30 mil francos, você vê? Que isso dá quanto em Né? reais? Deve ser quanto? 300, 300 reais. 300 reais. Salário mínimo. Mais do que em reais, a gente tem que ver que é um salário com poder de compra muito pequeno lá. Lá, É o que importa, né? sim. Não, mesmo você põe aqui também, né? Mas lá você vê que é muito pouco para o cidadão viver. Então, nível social é muito triste, né? Porque a realidade que você vive, por exemplo, na área energia, nem todos têm alcance de energia. Se você quiser ter a energia na Guiné-Bissau, você tem que ter uma condição básica. Isso que eu estou chamando você de salário mínimo, não dá para isso. Você escolhe, você tem energia ou tem outra coisa. Ou come. Isso. Essa realidade realmente é preocupante em todos os sentidos quando você vê. Mas aqui que entra, né, a resposta da tua pergunta. Por isso que eu disse lá no começo. Nós entendemos que capacitação, ensino ajudará a mudar essa mentalidade. E nesse tempo aqui, o que eu entendo que é muito forte para nós é envolvermos com a capacitação em ensinar as pessoas a empreender. Ensinar as pessoas a aprender a não esperar, porque tem isso muito na cultura guinense. A pessoa estuda, vai para a Guiné e fica à espera do Estado. Se tem um Estado como o nosso, que cada dia está se complicando cada vez mais com a nível de corrupção, o Estado não resolve nada nunca. A pessoa, você vê, ele tem meios econômicos, às vezes, para mudar a sua realidade. Mas ele não muda porque ele espera ao governo, espera as outras pessoas. Mas Ele não consegue vencer a inércia e muitas vezes nem quer vencer. Com certeza. Por quê? Por Porque conta isso é de da uma mentalidade. Da Um mentalidade. Mas paradigma quando que envolvemos na tentativa de mudar essa mentalidade, não é? Por pouco tempo que o Nacélio teve lá, você, Nacélio, viram a realidade e viram quando começaram um movimento nesse sentido de treinar, não é? Mostrar às pessoas que é possível empreender, é possível sim fazer. Vocês viram quanto isso movimentou naquele pouco tempo as pessoas. O que mostra também não é que as pessoas não querem, como alguém disse, né? Porque tem uma coisa que esconde atrás desse fala que as pessoas gostam de dizer,
é o contexto, mas não é porque não sou a favor dessa fala, né? Mas é o contexto que dentro dessa fala esconde algo para nós africanos, não para as pessoas, mas para nós africanos. A pessoa diz assim, os africanos são alegres, mesmo passando fome são alegres. Isso esconde dentro de si um acomodismo. Não. O estar alegre mesmo passando fome não é normal. Porque quando eu estou passando fome, a realidade tem que vir dentro de mim, vontade de mudar a realidade. Não me contentar com aquilo. É verdade, sim, ficar um povo alegre. Essas coisas. Mas dentro dessa frase, nós entendemos que esconde algo. Não é? Ou, aliás, tenta incutir algo na nossa mente para que continue. Quando não, fica feliz. Não tem que comer. Tá feliz? Então Pode tá bom, né? continuar. Então permaneça como está, porque já tá feliz, né? Não tem informação. Fica feliz. É até bom sofrer, né? Sim, É pra bom não sofrer. chorar. Sim, não. É possível. Vou continuar alegre, mas alegre ainda, muito mais quando eu consigo, né, lutar para mudar a minha realidade. Pois você me deixou um gancho maravilhoso agora para passar a bola para o Nacélio, que vai poder desenvolver essa questão do empreendedorismo, né? E das oportunidades ou dos desafios que se transformam em oportunidades numa situação como essa. Nacélio, qual foi a sua impressão quando você esteve lá? O que você percebeu como insight nesse sentido? E o que você trouxe, né, como resposta ou elaboração de tudo aquilo que você vivenciou lá como oportunidades naquele país? Legal, assim, muito bom estar numa mesa dessa de gente de vida tão bonita. E é como diz o Serginho, se você não quiser ficar intimamente ligado com aquele país, com aquele povo, então não vá. Porque se você for uma vez, você não se desliga mais, né? E eu posso testemunhar isso. Eu fui motivado por algo que você comentou antes de nós sentarmos a essa mesa, sobre, por exemplo, como é viver com o empreendedorismo social no coração. E aí eu diria para você, antes de responder a sua pergunta diretamente, que às vezes a gente é tido como românticos, porque a gente trabalha com o propósito de sustentar dignamente a nossa família, mas com o propósito de ser um agente abençoador. E isso está lá no coração, não tem jeito, é porque a gente não sabe ser diferente. E isso parte de uma consciência e de uma convicção de que, assim, se a gente faz só para os nossos, nós somos meros corporativistas. Se a gente faz só para os outros, nós somos hipócritas. Mas quando a nossa vida ela é colocada à disposição de sermos bênçãos em todos os ambientes da vida, para os nossos e para os outros, aí eu acho que a gente passa a ser um agente que coopera, né, com esse bem comum que o mundo cobra da gente, que o mundo pede, que o mundo exige. Bem, tivemos lá. E eu vejo que tem muitas coisas lá legais para fazer. O pastor Andrelino convocou uma reunião com algumas pessoas e lotou uma sala de gente querendo saber sobre como empreender. Então, acho que lá pode empreender como dono de padaria, como doceria, como um monte de coisa. Mas um setor me chamou a atenção. Eu sei que já tem muita coisa sendo feita nesse setor. Mas como é um setor que está dentro da minha vida, eu nasci numa ambiência que é o epicentro do caju e da castanha no Brasil, que é o espaço onde eu nasci, onde eu me criei vendo isso, vendo pessoas, por exemplo, na safra de castanha, resolvendo problemas familiares que não resolvia há tempos, porque juntava ali uma castanhazinha e no comércio vendia, fazia um dinheirinho, pagava as contas, melhorava o padrão de vida. E assim, o que é que a gente vê lá? Que tem empresas privadas que exploram isso. A gente, não sei, é até difícil a gente transitar com a ideia dessas, não sei nem se tem algum grau de risco envolvido, mas eu queria ir pelo lado da visão do que eu entendo que é viável. A castanha pode ser beneficiada, e essa castanha é beneficiada quando você agrega valor a um produto, não é como eu pegar o minério de ferro e exportar o minério bruto. Quando eu transformo o minério de ferro em peças para carro, eu agreguei valor àquele produto in natura bruto, ele ganha valor agregado e isso fortalece quem detém essa patente, vamos dizer assim. Se Guiné-Bissau tem tanto caju, tem tanta castanha, seria o caso da gente pensar em reunir as pessoas em torno de pequenas cooperativas, em torno de pequenas associações. Não é fácil isso envolve consciência, conscientização, despertar. Mas, em conseguindo, a gente poderia
beneficiar a castanha de forma simples, ou seja, ao invés da castanha in natura, a gente transformar em castanha salgada, castanha doce, castanha de vários tipos, como a gente faz aqui. E talvez com o apoio de uma ONG da própria igreja, a gente conseguir um meio de distribuição disso dentro do próprio país, para quem tem um pouco mais de poder aquisitivo, ou até mesmo para o país mais próximo e desenvolvido na Europa, que é Portugal. E isso melhoraria a renda. Agora tem uma outra forma de melhorar a qualidade de vida, é o caju. Porque do caju a gente pode fazer carne de caju, a gente pode fazer doce, a gente pode fazer suco, a gente pode fazer cajuína. Então, eu acho que o caju pode melhorar a qualidade alimentar e a castanha pode melhorar a qualidade de renda. Então, assim, é só um pequeno ponto. Agora, é importante que a gente ensine as pessoas a como empreender de uma forma simples, bem simples mesmo, básica, né? De como ela pode ter um pequeno negócio, como ela pode, por exemplo, fazer um pequeno fluxo de caixa, como ela pode, por exemplo, se preocupar com suprimentos, como ela pode se preocupar com distribuição, com margem, coisas muito simples, né? E eu acho que essa ação, ela é uma ação interessante que me motiva, me anima. Aí, muitas vezes lá com o Serginho, com a Paulinha, né? E tentar, digamos assim, de alguma forma ser instrumento de bênção para esse país que já está aqui no coração. Já passei de patins no lado esquerdo do peito, como diz aí o pessoal, né? Me Maravilha, permita lembrar, maravilha. me corrige aí, todo o comércio de Guiné-Bissau está na mão de estrangeiros. Completamente. Sim. Então, esse exemplo na série, perfeito, mas existem outras coisas lá que Outras foram vocações, entregues. outras Foram possibilidades, entregues, né? foram entregues, exatamente pelo desconhecimento e pela falta de capacitação, né? Então, essa capacitação que o Nassélio fala aí no empreendedorismo básico mesmo, pode transformar muito. Serginho, eu acho que era legal até você falar da sala, né? De EAD, por exemplo, né? Você foi Existe uma uma sala, sala, né? bem lembrado, nós conseguimos montar uma sala de curso à distância na própria sede da igreja, da ONG, e nós lá temos alguns computadores, montamos junto com a ONG, e essa sala está preparada com televisão para que a gente consiga à distância, com cursos gravados, ou online, ou semipresenciais, tem diversas formas hoje, né? Aprendemos na pandemia, onde a gente pode capacitar esses jovens que estejam dispostos a E como empreender. assim, pensando aqui alto, né? Como o nosso pouco é muito para eles, tudo aquilo que a gente já acumulou de conhecimento, de informação, de expertise pela prática, em quaisquer que sejam as frentes, é capaz de levar ou gerar neles um grande diferencial. Então, como temos essa oportunidade, essa espécie de plataforma EAD já instalada na igreja, basta que você se disponha a compartilhar aquilo que você já tem ou já traz como conhecimento para nos ajudar nesse processo de abençoar e transformar esse povo que tem se tornado tão importante e querido para nós. Já era para Deus, né? E é para nós, né? Então é isso. Muito bom, né? Você ia falar alguma coisa? Eu Não, acabei te era só sobre isso, interrompendo para aqui. dizer, para repisar mais uma vez naquilo que eu já disse na minha primeira fala, porque o Serginho tocou nisso. Eu penso que caminho mesmo para a transformação da África é a capacitação. Educação. Educação é Transformadora. capacitar e para transformar. E essa sala de cursos, penso que pode nos ajudar muito nisso. Que hoje, por questão de tempo, se não posso levar o Brasil para a Guiné e nem trazer todos os guineenses para o Brasil, hoje a tecnologia nos dá facilidades, caminhos para encurtarmos isso ou mudarmos isso. E por isso que o meu desafio maior sempre será isso para as pessoas, não é? Ajuda-nos a capacitar os africanos. Passamos anos sendo explorados porque falta capacitação, não é conhecimento e tal. E precisamos de pessoas que dão isso. E acredito que com isso nós mesmos vamos transformar o efeito casulo, né?
Cascata. É, Efeito não, cascata. não, é borboleta. É isso. Efeito borboleta. É, casulo se transforma Da não é metamorfose. aquela uma da larva, metamorfose, sim. uma larva, não é? E ele se transforma ele mesmo. Sim, tá. Não é algo exterior. Você ajuda, não é? Nesse caso nós estamos a falar, você faz e ele mesmo, porque quem vai mudar a realidade africana? São os africanos. Quem vai mudar o país? São os africanos. E enquanto mais capacitá-los, mais fácil eles vão transformar a sua Eu realidade. queria só colocar duas coisas. Um é que as pessoas nos perguntam muito isso que o Bruno falou. Por que que vocês não ajudam aqui se tem tanta gente precisando e é mais perto, mais fácil, mais barato, vocês já estão aqui e essa realidade que vocês encontram lá, vocês encontram aqui no sertão, é verdade. E eu quero dizer que a gente também apoia projetos aqui no sertão. A gente também apoia projetos na cidade, onde a gente pode. A gente não está só, mas há um chamado específico de Deus na nossa vida com relação à Guiné-Bissau. Então é só para deixar claro isso, que não é porque é mais difícil ou porque a gente não se importa com os daqui. Algumas pessoas realmente têm chamados específicos. E o pastor Andrelino é prova disso. Ele sempre brinca dizendo que coincidiu, porque ele é guineense e ele tem a formação dele aqui no Brasil, né, como teólogo e advogado. Ele fez o curso de Direito aqui em São Paulo e ele tinha toda a oportunidade de ficar morando aqui ou até em Portugal, onde ele tem parte da família dele. E ele disse, eu tenho um chamado de Deus para Guiné-Bissau. Então coincidiu que ele é guineense. Então, isso é uma coisa que precisa também ser esclarecida. E, por fim, eu queria só deixar como um dos desafios também que nós temos lá agora, assim, bem atual, é a construção de uma clínica odontológica. Porque se esse curso de graduação em odontologia sair, e a possibilidade dele sair ainda esse ano, a gente vai precisar de um local para a parte prática dessa faculdade. Então, nós vamos precisar montar uma clínica com 6 consultórios, pelo menos 6 cadeiras, na capital, em Bissau. E a ideia também é ter consultório portátil, um ou mais de um, para que a gente possa fazer atendimentos nas aldeias, nos locais mais distantes, nas ilhas, onde a necessidade é ainda maior. Também uma coisa que me vem à mente, desculpa interferir. Não, viu? aqui estamos E quem pode falar muito bem nisso aí é o Nacelle. É a possibilidade do esporte trazer transformação. Nós Maravilhoso. conversávamos um dia Maravilhoso. desse que vários atletas saem do futebol de Guiné-Bissau e estão brilhando hoje na Europa. Sim, Mas nada disso é revertido em prol de Guiné-Bissau. Então, de uma forma geral, acho que o Nacelle pode falar disso aí, né? O que Eu já tinha ouvido falar, através de uma informação bem segura, que o esporte hoje é o melhor caminho para você se achegar a culturas diferentes da sua, mais do que até mesmo saúde. com Né? certeza. Por incrível que pareça, apesar da saúde ser uma questão de subsistência, né? Sobrevivência, o esporte ele tem esse poder, acho que pela sua ludicidade, né? De abrir espaços para que você consiga entrar em ambientes hostis, difíceis, desafiadores e assim por diante. O que tu acha, Nacelle? Quando Sim, você esteve claro. lá da última vez, você trabalhou nessa área Eu acho que também, não não tem foi? nada mais inclusivo do que o esporte, né? Talvez por conta disso. Eu vejo Deus no esporte. Que o esporte pode livrar jovens e adolescentes de drogas, de um mundo perdido, seja o tempo que uma criança, um adolescente ou um jovem está envolvido com o esporte, a mente dele está totalmente voltada para algo saudável, na completude da vida, né? E assim, e além disso, o esporte traz muitas lições preciosas, né? Então a gente teve essa experiência muito legal, a gente fez 20 oficinas, eu contei lá, 20 oficinas, né? Em Cassinde, Guilede e na capital. E nessas oficinas, quando a gente falava, por exemplo, do passe, que é um fundamento essencial do futebol, eu falava de servir. Porque até os narradores esportivos, quando estão narrando uma partida de futebol, quando ele diz, o gol saiu assim porque fulano serviu
ao atacante que chutou e fez o gol. Deu uma assistência. Deu uma né? assistência. Hoje, a palavra é assistência. Assistência, né? Inclusive, é um dos indicadores mais preciosos do futebol. Tem atletas que gostam muito mais de dar assistência para o gol do que fazer o gol. Então, aí a gente aproveita esse fundamento do futebol e traz para o fundamento da vida, um valor precioso de uns servir aos outros. A atitude de servir como uma atitude nobre, que engrandece muito mais quem serve do que aquele que é servido. Então, assim, o futebol, o esporte, de um modo geral, ele, pelo caráter inclusivo, pedagógico, educativo, ele é também transformador. E, além disso, se a gente olhar um pouco mais para adiante, quem sabe se a gente não pode, dentro de um projeto de educação através do futebol, por exemplo, que futebol tem uma linguagem universal, né? Ou seja, futebol do Japão ao Brasil, ou seja, ele tem uma linguagem que todos entendem. Quando um atleta brasileiro vai jogar no Japão, não precisa falar japonês. O treinador falando japonês, ele vai entender mais ou menos e vai seguir, vai entrar no campo e vai jogar bem, né? Porque tem uma linguagem universal do futebol. Eu acho que a gente pode, inclusive, olhando um pouco mais para frente, quem sabe, despertar talentos, né? Nós temos o camisa 10 do Barcelona, que é de Guiné-Bissau. Camisa 10, o lateral direito do Barcelona, o Baldé, é guineense. Guineense. Defesa central. Ansu Fati, né? Ansu Fati é o 10. que é um dos destaques do time do Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, que joga com a camisa do Messi. Saiu de Guiné-Bissau. Quem sabe se um projeto assim, a gente não possa estar despertando essa inspiração, esse sonho na molecada. Agora, não pode... O erro crasso é você dissociar o futebol ou o esporte do estudo. Aí não. Sim. Ou seja, eu acho que para um projeto inclusivo dentro de uma área esportiva é pré-requisito, é sine qua non que ele esteja estudando. Inclusive, até a gente tem que vincular, tirando notas boas para motivá-lo a priorizar a educação para participar do mundo do esporte. Nacélio, aproveitando que você está com a palavra, depois eu passo para a Paulinha, né? Só para esticar um pouquinho aqui. Você é um empresário, né? Que desenvolve vários projetos e tudo mais. E você entendeu desde muito cedo, principalmente quando o seu coração foi quebrantado, né? E foi tocado por Deus, que a sua vocação em fazer riqueza, em ganhar dinheiro, recursos, em prosperar, ela tinha uma razão maior de ser, que era de também, e aí eu estou usando aqui as minhas palavras para falar algo que está no seu coração, porque já sabemos disso pela nossa caminhada, mas eu queria ouvir de ti nesse sentido, até para inspirar as pessoas que vão nos ouvir. Como é que você lida com essa dinâmica de ser um empreendedor, de saber que precisa estar cada vez mais envolvido no mundo dos negócios aqui, enxergando lá na frente como razão ou propósito por trás do seu espírito empreendedor, também essa coisa da misericórdia, da compaixão, do ajudar ao próximo, do abrir a mesa, partilhar a mesa. Fale um pouquinho sobre isso para que as pessoas possam entender na prática como as suas vocações, as suas profissões, as suas habilidades em fazer dinheiro pode abençoar não só as suas vidas, suas próprias vidas, né, mas a vida de muitos à sua volta também. Assim, prosperidade com acúmulo, para mim não é prosperidade. Eu não sei qual é a diferença entre 10 milhões de dólares, 100 milhões de dólares ou 1 bilhão de dólares. Para mim é a mesma coisa. A diferença de um valor para outro é a quantidade de pessoas que a gente pode abençoar. É só essa a diferença. Porque para que uma pessoa precisa de 1 bilhão de dólares? Eu fiz um cálculo dos homens mais ricos do mundo. Se eles tirassem 1 bilhão de dólares das suas reservas pessoais, que não afetaria absolutamente nada o patrimônio deles, o que sobrava, ele abençoaria, a enésima geração da vida dele estaria garantida. 1 bilhão. A gente faria um capital de 20 bilhões de dólares em meia dúzia de pessoas. E eu fico me perguntando, gente, por que essa consciência não é transformada a ponto...
Porque imagina o que é que 20 bilhões de dólares poderia fazer, por exemplo, para um continente africano. Tá, Agora, deixa eu só ver se eu entendi. 6 seis pessoas pessoas ao redor do seriam mundo capazes, só 6, de gerar de gerar tirando 10% do seu patrimônio, um gerar capital de 20 próximo a bilhões de dólares. capaz de mudar gerações Gerações em inteiras. contexto de realidades como a de Investir em Guiné-Bissau, por exemplo. vacinas, e puxa vida, Vacinas, Guiné-Bissau não educação, tem uma ressonância magnética. Puxa, o que é que custaria, por exemplo, não somente levar uma ressonância, uma tomografia computadorizada, uma série de exames de média complexidade e preparar pessoas para isso? Esse recurso está aí. Eu acho que, na verdade, o que é que eu acho que falta? Construtores de pontes, porque alimento, tem muito mais alimento ao redor do mundo produzido do que a necessidade de consumo das pessoas. Então, assim, eu acho que falta mesmo a compreensão de que a prosperidade se dá quando a gente partilha evangelho, é oferta. Evangelho é oferta, é compromisso assumido, é palavra empenhada, é responsabilidade assumida. Não é presunção de direito, não é relação de troca, não é interesse próprio. E quando Jesus invade a vida da gente, essa verdade fica tão clara, de uma forma tão inequívoca, mas tão clara quanto ao sol ao meio-dia, que eu não consigo ver sentido. Aí é romantismo, é isso, é aquilo outro. E alguns já me disseram assim, cara, se você for empreender por essa linha, você vai quebrar. E eu nunca abri mão de ser assim ao longo dessa jornada de 30 e poucos anos de evangelho, 40 anos de vida profissional, 30 e poucos anos de vida nessa jornada com Jesus. Eu nunca abri mão, por exemplo, da competência ética, eu nunca abri mão de pensar dessa forma. E eu posso me dizer, eu me autodefino como alguém próspero. Não alguém rico, mas alguém próspero, né, que conseguiu criar filhos dignamente, ter uma família, sem abrir mão desses princípios. E o grande barato é que isso é bom demais. Nossa, é indescritível o que a gente sente na nossa interioridade quando a gente, por exemplo, bota aquelas crianças no nosso colo e eles acariciam o rosto da gente em Guiné-Bissau. A gente tem o prazer de abraçar, a gente tem o prazer de comer junto ali. Isso é impagável, é indescritível, né? E quando a gente consegue levar alguma coisa de concreto, aí é por isso que às vezes as pessoas não entendem o significado do amor de Deus, porque é uma coisa tão grande, tão infinita, que como ele nos ama com essa infinitude, ele está nos ensinando a também amar. Então, uma forma de compreender isso, bem tranquilo, bem claro, é olhar para Jesus Cristo. Porque não tem nada mais prático do que Jesus Cristo, que é esse amor prático. É o próprio Deus que abre mão da sua glória para vir se misturar com a gente. Tem coisa mais prática do que isso? E a isso nós chamamos de graça. Então, a graça é esse amor que a gente compartilha, esse amor que a gente abraça as pessoas, que a gente acolhe, que a gente abençoa. E não tem nada mais gratificante para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa interioridade. Se alguém, por exemplo, quer entender isso de outra forma, entenda como uma energia. Mas é uma energia mesmo, assim, que nos impulsiona, né? E que nos leva na direção do outro. Só tem sentido, a vida só tem sentido nas relações. Não adianta. Não há vida na nossa individualidade. Deus não criou a individualidade. Deus não criou só você, meu irmão. Deus criou o ser humano, o humano ser. Deus criou a pessoa humana, Deus criou a relação. E o ministério do Deus que se fez gente, Jesus Cristo, é o outro, são as pessoas. Nos ensinando que o nosso ministério também são as pessoas. Então, assim, se é difícil para você compreender, quando você for tocado por esse amor, pela vida de Jesus, pelo evangelho de Jesus, aí você vai entender. Porque, para mim, eu não vejo outro sentido na vida, acumular riqueza, vendo um monte de gente. Eu fico assim, agoniado no coração quando eu passo na rua, vejo uma pessoa que vive em condição de rua e você às vezes não consegue fazer nada. Quando você faz o cálculo, mas é muita gente, o que é que a gente pode fazer? Dá uma agonia na alma, dá uma agonia na alma. Mas quando você faz alguma coisa, por um ou por outro, a gente vai ali no Bom Samaritano e passa um tempo ali, serve um pão para um café para outro, você sai dali diferente. Você sai dali diferente, porque o evangelho é oferta. O evangelho é compromisso assumido, no pequeno, no médio, no grande, mas é a gente se oferecendo, se doando.
E Guiné-Bissau, para mim, é uma oportunidade. Eu concluo só dizendo o seguinte, que não é Guiné-Bissau que deve nos agradecer. Somos nós que agradecemos a Guiné-Bissau por nos oferecer a chance e a oportunidade de exercermos um pouquinho de justiça. Porque a Bíblia diz que não há nenhum bom, não há nenhum justo. O que cabe a nós é sermos sedentos e famintos por justiça. E estar em Guiné-Bissau, alimentados por essa paixão, por esse amor do Serginho e da Paulinha, que contagiou a gente do bom sentido da palavra, é uma forma da gente expressar isso e por isso a gente agradece. Quem agradece é quem? Nós que temos a chance de ir lá, de exercer um pouco de justiça e de estabelecer essa relação que abençoa muito mais a gente, eu acho, do que a vida deles. Paulinho, você ia falar alguma coisa e aí eu acabei passando, emendando com o Nacélio. Sim, aí depois de tudo isso que ele disse, é verdade, sim. Quando a gente vai para lá, a gente volta se sentindo muito mais abençoado do que abençoador. E já com saudade de todo mundo, e esse sentimento é verdadeiro, é genuíno mesmo. E é uma sensação também que eu vinha conversando com eles no carro hoje, com o pastor Andrelino, que aqui cada um que se forma e se capacita é apenas mais um, porque o Brasil é muito grande, nós temos muitos profissionais, muita gente muito capacitada, muitas oportunidades de cursos e de coisas maravilhosas, mas lá cada um é um que vai fazer muita diferença. Não é só mais um. Você não tem só mais um professor, só mais um dentista, só mais um médico, só mais um empreendedor, só mais um líder. Não. Cada um desses vai fazer muita diferença na vida de vários que estão ali ao redor. E isso é extremamente motivador. Mas o que eu ia comentar naquela hora que vocês estavam falando do esporte, que vocês estavam dizendo que uma pessoa vai para outro país, né? Um brasileiro vai jogar no Japão e ele não precisa falar japonês. A gente experimentou isso na prática. Nós levamos os nossos filhos, na época, um tinha 8, o outro tinha 10, e a gente foi para uma aldeia bem distante, lá que é onde o Valberto, né, tem o trabalho dele, e lá eles falam um dialeto chamado Susso. É extremamente difícil. Eu não sei dizer nenhuma palavra em Susso. É muito difícil. E eles passavam a tarde inteira jogando bola com os meninos, se entendendo muito bem, sem nem eles de lá darem nenhuma palavra de português e nem os nossos filhos darem nenhuma palavra de Susso. Ficaram amigos, jogaram bola todos os dias, trocaram lá coisas, experiências, sorrisos, abraços, sabe? Foi muito interessante. E no final, o nosso caçula, ele praticamente voltou só com a roupa do corpo. Ele quis dar tudo que ele tinha levado. Né? Eu falei, André, por favor, fica pelo menos com o sapato, porque você vai ter que voltar calçado para casa. Né? Assim, ele quis dar tudo. E eu achei muito rica essa experiência, exatamente, de estar num lugar onde você não fala a mesma língua, né? Mas a língua ali foi, claro, o amor que nos moveu a estar ali em primeiro lugar, mas o esporte foi um vínculo muito interessante também entre eles. Né? Quando colocou a bola no meio, imediatamente tudo fluiu. E principalmente quando essa bola vem de um brasileiro. Você sabe que É impressionante, né? Se tem algo que abre porta para brasileiro em qualquer lugar do mundo, chama-se esporte. Né? Porque costumamos brincar de que não existe brasileiro que não é bom de bola. Diz que é brasileiro é porque é bom de bola. Então, quando dizem ainda que eu sou brasileiro, eu vim, quero ajudar, ensinar na área de esporte, até em lugares, países onde é fechadão, não quer saber nada de evangelhos, aceitam, não é? E para a realidade africana hoje tem ainda mais valor isso, porque com esse fortalecer do movimento panafricanista, não é? O movimento panafricanista, ele tem só uma parte errado, não é? Principalmente na religião. Dizem que religião cristã é coisa de europeu. Mas aquilo é falta de entendimento histórico, porque a Bíblia é mais africana do que europeu. E talvez podemos falar isso numa outra oportunidade, mas eu tenho que comprovar isso. A Bíblia é mais africana do que europeu. A Bíblia saiu da África para a Europa. Não é o contrário. Não isso está na Bíblia, não é coisa que eu estou. Se alguém, por exemplo, não tiver oportunidade de conversar comigo, pode procurar um livro bom de um doutor brasileiro. É brasileiro e vive nos Estados Unidos há muitos anos. Tem 8 doutoramentos. Você vê o cidadão que escreveu esse livro. Ele escreveu um livro chamado A Bíblia e a África.
Esse livro vai prestar atenção. Então, a Bíblia é mais não é? É mais africana do que europeu. Mas eles pecam nisso porque não conhecem. Dizem que a religião, a Bíblia cristã é coisa de... Não, eu sou africano, mas eu não sou idólatra. Entende? Nessa parte eles pecam. Mas no sentido de fazer o africano lutar pelo seu país, querer mudar o seu país, esse movimento tem crescido. Esse movimento pan-africanista. E esse movimento, de uma forma ou outra, tem influenciado, não é? Na área de esporte. Tem influenciado na área de esporte. Começou a discussões que não se discutia há muito tempo. Discussões como, por exemplo, os naturalizados. Né? Os europeus sempre procuram os melhores e dão nacionalidade e condições, e esses jogam para o seu país. Para você ter ideia, na última Copa do Mundo, a equipa titular de França, eu brincava até que na Copa da África estava faltando um país. Qual país? França. Não é? Por quê? Porque de França apenas tinha um na equipa titular que é francês Legítimo. Não é? Mais de 70% do time é africano. Para você ter ideia, a seleção de Guiné nunca foi para a Copa. Mas defesa central titular de França, atualmente, o Pamecano, é guinense. Entende? Guiné-Bissau nunca foi para a Copa, mas se essa próxima Copa certamente terá 2 jogadores espanhóis, não é? Na seleção de guinense, na seleção de Espanha. Portugal nem falaremos. Porque Portugal, toda a categoria de Portugal tem guinense. Outros não é guinense que nasceu em Portugal. Não, nasceu em Guiné, foi para lá, deram nacionalidade e tal. Então, nesse sentido também, é uma forma também da África ainda continuar a ser explorada. E nós acreditamos que com o evangelho, junto com o esporte, pode mudar essa realidade. Porque diziam naquela época, para desculpa deles, de que não, o africano é só força física, não sei o que. E hoje não. O mais habilidoso de Espanha, da geração dele, é africano. Entende? Hoje a realidade está vindo. Então, os africanos começaram também a perceber isso com esse movimento. Por isso que torna-se muito importante trabalhar nessa área na África. Porque você viu, chegou lá e começou, é crente ou não é crente, até hoje continua a falar com ele. Por quê? Através do esporte. Porque quando você põe escola de futebol, você sabe escola de futebol como é que é, né? Ele educa cidadão. Pode não ser jogador de futebol, mas vai ser ali um cidadão educado. E isso, eu penso que é um caminho, algo muito bom para pensar. Uma abertura enorme e também facilitaria bastante nesse processo mesmo da África de sua identidade, não é? Descobrir que ele pode fazer a diferença. Você vê só um jogador de futebol. Quanto mudou o seu país? O Sadio Mané. Ele tem parte guinense. Ok, mas é senegalês. Quando a seleção de Senegal, está no número 10 de Senegal. O Mané. É 10 de Senegal. Só o que ele fez na Tabanco onde ele nasceu, a aldeia onde nasceu, mudou a realidade da aldeia inteira. Só ele. Você está fazendo a questão de pessoas mais ricas, tá, do mundo. Tá? Mas pensou na questão do esporte mesmo. Ele não está na lista nem de 20 esportistas que ganham mais do mundo. Não está, nem 30, nem 50. Mas se você for ver a realidade, ele pôs uma escola de primeiro mundo na sua aldeia. Ele pôs um hospital, qualidade na sua aldeia. Ele paga para os meninos estudarem. Ele dá de presente no ano um computador para todos os alunos da escola. Ele põe internet na escola. Você já pensou, daqui a 6, 7 anos, 10 anos, quanta transformação vai trazer? Ele pode fazer. Nós, por exemplo, permitam isso, estamos a tentar nessa área, área de educação. Agora celebramos, na semana passada, fui em até Ilhas, celebramos 20 anos de escola na Ilhas. Eu, como sou de Ilhas, eu vejo a diferença. Porque eu ia sempre lá para trabalhos de lavoura, aquelas coisas. Eu via como era a realidade. Hoje, 20 anos depois da igreja decidir trabalhar para pôr a educação lá, eu fico feliz de que, por exemplo, o jovem que estava a mestre de cerimônia, hoje é um empresário na Guiné, tem uma escola, das melhores escolas de inglês na capital, e na área de recursos humanos é um dos melhores formados que temos na Guiné, estudou naquela escola. Entende como poder transformador pode acontecer? Poderia citar vários outros através disso.
A pessoa que diz, não, porque eu vim para a escola só porque, pelo que a minha mãe passou, eu tenho por isso que eu vim para estudar. Aquela pessoa agora aprendeu. Para além de ajudar a sua família, agora ele vai poder também ajudar na transformação de outras pessoas. Moisés chegou, não ficou na casa dos pais, ficou comigo, na minha casa. Mas Moisés não saiu na casa dele. Moisés chegou em 3 semanas, Moisés mudou a realidade da casa do pai dele, mudou o pai dele. Chegou com a cabeça transformadora da realidade, pá, foi colocando as coisas no sítio certo e mudou. Não, casa de banho, casa de banho precisa melhorar isso. Não, as pessoas se conformavam, mas não é porque não tem condição financeira. Não, se conformam. É aquilo. Moisés diz, não, para questão de saúde, higiene, vocês precisam melhorar. Como? Eu vou vir. Chamou o irmão e falou, vamos vir tarde para nós trabalharmos. Foi lá, trabalhar, mudar a realidade. Não só do pai, mas das pessoas que moram ali, todo mundo ficou. Como ele fez isso? Ele trouxe dinheiro do Brasil? Não. Como mudou essa realidade? Ele mudou essa realidade porque ele decidiu, ele aprendeu. Cresceu, ele aprendeu o que posso fazer. Alguém treinou, disse, posso fazer, posso mudar a minha realidade. Chegou lá e está causando mal. Você pensa, quando você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse é o poder transformador. Só para explicar quem é Moisés, porque o pastor Andrelino mencionou várias vezes o nome Moisés e talvez as pessoas que estão ouvindo a gente não tenham a menor ideia de quem é Moisés. Então, Moisés é um jovem guineense que 14 anos atrás veio para o Brasil, foi recebido de forma muito carinhosa por uma família, na verdade, da Igreja Presbiteriana de Uberlândia, e lá ele se formou, ele é dentista, se formou em odontologia, se capacitou, se casou e agora ele retornou com a esposa para Guiné-Bissau. E está acontecendo tudo isso que o pastor Andrelino está descrevendo. Com a cabeça transformada e com as experiências que ele aprendeu a desenvolver através do evangelho, mas através também das experiências de vida que ele teve. Ele já em pouquíssimo tempo, ele está lá há 2 meses no máximo, ele já está começando a transformar toda a realidade da família dele. É dele que a gente está falando. Só para você ver uma coisa, ele ainda não conseguiu um emprego. Ainda não está trabalhando de forma formal no emprego. Mas ele já ajudou, atendeu em 2 cidades periféricas, uma na Ilhas e outra agora no sul de Guiné, bem distante. Já ajudou atendendo. Eu acredito que nesses 2 lugares, se juntar, vai estar centenas de pessoas que ele já atendeu sem eles pagarem nenhum centavo. Você já viu? Ele, antes de ganhar para si, não é, com a formação que ele tem, por esse poder transformador, ele já está a ajudar, abençoando muitas pessoas. Isso é maravilhoso. Muito bem. Nós precisamos encerrar. Foi muito bom termos juntos aqui. Precisamos fazer outros momentos assim. E eu estou muito, muito feliz com o que conversamos, porque pode dar a você, que nos assiste, a oportunidade de conhecer melhor sobre esse grande desafio, projeto, que, por que não, possa também vir a fazer parte dos projetos e sonhos do seu coração. Nós estamos aqui ávidos, abertos, abertíssimos a receber o seu apoio, a sua ajuda, seja de que forma for. Desde que você tenha bom coração, é importante que você se junte a nós para que a gente consiga, com mais esforço, avançarmos em direção a tudo que Deus tem colocado nas nossas vidas e mãos como forma de ajuda e apoio àquele país. Entre em contato conosco. Vou deixar aqui o meu número, 9602-0200. Você manda um WhatsApp para mim e se disponha a investir, a estar junto com a gente, a receber notícias, informe. Se você é profissional na área de saúde, na área de educação, ou tem algum sonho, algum projeto que você imagina possa ser útil e importante ao país, entre em contato com a gente. Nós teremos o maior prazer em repartir com você aquilo que temos sonhado ao longo desses anos. Muito obrigado pela presença de todos, particularmente ao Andrelino, que veio de tão longe para dividir conosco esse tempo aqui, que no restante da sua jornada tudo lhe vá bem e leve um abraço carinhoso do povo do Ceará lá para Guiné-Bissau. Amém. Obrigado. Porque o cearense é bom, tem uma pegada bacana, né? É verdade. Doutor Sérgio, louvado seja Deus pela sua vida, tudo que
começou no coração de Deus através de você, há muitos anos atrás, Paulinha, por trás de um grande homem, sempre tem uma mulher muito maior do que ele. Na Célio. Pode ser que seja É, o contrário, né? é. Porque vai ter mulher tem um grande homem. É verdade. Uma palavra de gratidão especial a todos aqueles que já têm chegado junto nesse esforço, né, nesse empenho de abençoarmos Guiné-Bissau, a despeito da sua confissão de fé. Falamos muito aqui sobre evangelho, sobre Cristo, sobre igreja, mas que esse não seja um aspecto do projeto que faça você recuar, porque não é a nossa intenção, ao verbalizarmos aqui a nossa fé, fecharmos-nos num grupo que tem a mesma confissão que a gente. Na verdade, o evangelho em Guiné, particularmente, ele nos abre muitas portas, e ainda que você não entenda ou não professe essa fé cristã, você é muito bem-vindo a nos ajudar com aquilo que pode nos unir nessa iniciativa, a saber, o amor por aquele povo e por aquela gente, né? Queria também agradecer particularmente ao Teach Beyond, a missão da qual nós fazemos parte, que tem nos encorajado muitíssimo ao longo desses anos a avançarmos em direção, sobretudo ao que você fez questão de sublinhar aqui na sua fala, né? Iniciativas de educação transformadora, porque tanto eles como nós acreditamos que é assim que a gente vai transformar e mudar o mundo. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela presença de vocês e até um próximo encontro. Acompanhe-nos nas redes sociais, tá bom? Um abraço. Fale algo assim, só para terminar mesmo, dá uma saudação em crioulo para que as pessoas conheçam assim a língua e sintam de mais de perto. Mesti só falar para ele que não entende, não contente para estar junto. Não opera como manga de biaço nós temos junto com nós. E o que não pedir, Deus e para estar riba da vida, boa família, com tudo o que nós fazemos, para estar com você sempre. Leve amor de Guiné-Bissau e carinho de guineenses para você que nós escutamos. Se não me entender, peça a guineense que está perto para traduzir. Deus abençoe. Muito bom, muito bom.